Da minha dor, um propósito de vida. Esse é o Geração de Mulheres Estrelas. Um propósito para florescer junto com outras mulheres empreendedoras. Empreendedoras improváveis, assim como eu. E eu sou a Ju, da Biju da Ju, uma loja feminina, onde nós trabalhamos também com a venda e com a revenda de bijuterias folheadas, que é um propósito do Senhor, nasceu no coração de Jesus, para o meu coração, com um propósito cheio de processos, que também tem como propósito florescer outras mulheres. Mas vamos lá, da minha dor, um propósito de vida. O que é o Geração de Mulheres Estrelas? Eu cresci em uma família de empreendedores. A minha mãe e meu pai, quando eles se casaram, eles saíram da CLT e logo começaram a trabalhar juntos em um empreendimento. E eles trabalharam de várias coisas e eu cresci nos bastidores desses empreendimentos dos meus pais. Eles trabalharam de vender enxoval, tanto de porta em porta quanto camelô. Depois eles tiveram um armarinho, né, que na época se chamava armarinho, é uma espécie de papelaria nos dias de hoje, uma loja de mil e uma utilidades. Depois eles fecharam essa loja, na qual eles tinham duas unidades, duas lojas aqui na nossa cidade, isso há muitos anos atrás. Começaram a fazer pão de queijos congelados e depois do pão de queijo congelado, eles começaram a trabalhar produzindo mini pizzas congeladas, o que foi assim o nosso sustento, o nosso ganha-pão durante quase toda a minha vida, né? Eles trabalharam disso, eu fui trabalhar disso também. Então eu cresci nos bastidores do empreendedorismo, eu cresci nos bastidores, eu saía da escola quando criança e ia para os bastidores da loja dos meus pais. Então eu fui aquela criança que cresceu literalmente atrás do balcão de uma loja. Então, todo o contexto de empreender sempre foi muito familiar na minha vida. Tanto o bônus quanto o ônus, porque eu também participei, né, como filha mais velha, de todas as demandas difíceis que o empreendedorismo traz para a vida dos empreendedores. Porque eu via ali os meus pais, quando a gente trabalhava, tinha dinheiro, quando não trabalhava, não tinha dinheiro, porque essa é a vida do empreendedor. E nesse processo de crescer, né, de nascer e crescer em uma família de empreendedores, não haveria outra forma, né? Eu me tornei também empreendedora desde criança. Eu comecei a vender, produzir bijuterias de miçangas, ainda na infância, e vendia para as minhas colegas na escola para poder comprar CDs. Gente, vocês acreditam nisso? CDs do Ruge, do KLB, do Fat Family, que eram as minhas, do Sandy Júnior, que eram as bandas que eu gostava na época, e CD naquela época era um artigo de luxo, né? Custava o quê? R$ 25, R$ 20, hoje é pouco, né? Perante o valor é a comparação dos preços, né? Então eu sempre gostei de ter o meu próprio dinheiro. Quando eu vi que eu podia fazer aquelas bijuterias e ir juntando de pouco em pouco, de moedinha e comprar aquilo que eu mesmo queria, eu me apaixonei por essa história de ter o meu próprio empreendimento. Só que o tempo passou. E aí, no meio desse processo todo, eu fiquei muitos anos da minha vida muito perdida sobre o que eu seria, que curso de faculdade eu faria, o que batia forte no meu coração. Eu literalmente me perdi um pouco, né? Acho que isso é um tanto quanto normal a gente não saber o que nós queremos do futuro, do tão temível futuro. Mas eu sempre gostei de ter o meu próprio dinheiro. Então eu fui vender Boticário, vendi Jequiti, eu vendi Demilos, que é calcinha e sutiã. E em um momento muito difícil da minha vida, muito endividada, eu perguntei pra Deus assim, Deus, como que eu faço pra sair dessa enrascada que eu me enfiei? E aí o Senhor falou assim no meu coração, faça o que você sabe fazer. Eu falei, mas eu não sei fazer nada, a única coisa que eu sei fazer é brigadeiro, Deus. E aí veio aquela ideia, né, de empreender no meio da crise através do brigadeiro. E aí eu fiz caixinhas de brigadeiro, deu muito certo, consegui desafogar um pouco das dívidas na época, mas logo depois também comecei a estudar, e aí não dava para conciliar a produção dos brigadeiros. E comecei a trabalhar com os meus pais, na empresa dos meus pais. E quem já trabalhou na empresa dos pais sabe o quanto é difícil trabalhar em família, principalmente por conta do choque de cultura, choque de geração, né? Porque às vezes os pais têm uma cabeça e os filhos têm outra cabeça, e é muito difícil conciliar as duas mentalidades. Então, por mais que eu estava ali ainda nos bastidores dos meus pais, eu queria ter a minha própria vida, eu queria ter minha própria independência financeira, só que eu continuava sem saber o que seria. Quando eu comecei a orar, Senhor, me dê um propósito de vida, me dê uma direção, quem que eu vou ser quando eu crescer, já era grande, né? O que eu vou fazer da minha vida? E veio a direção de vender bijuterias. Eu sempre amei bijus, né? Foi meu primeiro empreendimento, inclusive ainda na infância, mas eu nunca na minha vida imaginei que eu empreenderia através das bijus. E todo o meu empreendedorismo, a minha referência de empreendedorismo veio exatamente dos meus pais, principalmente da minha mãe, né? E no meio desse processo todo, a minha mãe, ela sempre trabalhou muito, ela sempre foi uma empreendedora, muito trabalhadora, muito batalhadora, e eu vendo ela como minha referência, só que quando chegou ali numa idade que a gente começa a pensar melhor nas coisas, né, ter um senso crítico melhor sobre as coisas, eu comecei a compreender que, apesar de ter trabalhado muito como empreendedora, a minha mãe também trabalhou de forma muito errada. Faltou na vida dela alguns conhecimentos profissionais, né? Eu vou trazer em outros vídeos os testemunhos da minha mãe mesmo falando sobre o empreendedorismo,
Mas a gente compreende, passando alguns anos, que houve uma janela transicional. E a minha mãe, ela não aproveitou essa janela transicional, né, na mudança de mercado de trabalho. Então, a empresa dos meus pais, embora oferecesse um produto de excelente qualidade, não foi, assim, tão destaque no mercado no qual ela deveria ter sido destacada. Pela excelência do produto e outros produtos de nível inferiores se destacaram, mas ao produto dos meus pais, não. Então, a minha família começou a viver algumas dificuldades. Embora empreendedores, as dificuldades financeiras chegou na nossa família. E aí foi nesse processo que eu começo a pedir a Deus uma solução para minha vida, porque eu queria ajudar os meus pais, eu queria ter a minha própria independência financeira, eu queria ter alguma coisa que movesse a minha vida. Embora eu fizesse faculdade de psicologia, eu ainda procurava por algo que eu pudesse amar ganhar dinheiro fazendo aquilo, e eu não sabia. Então, quando eu começo a orar, o Senhor dá o direcionamento de vender bijuterias em um momento na qual eu também era muito imatura, na qual eu também pensava que somente vender as bijuterias, postando nas redes sociais, era o suficiente para vender. E aí eu me vejo agora, pela primeira vez na minha vida, tendo as minhas próprias responsabilidades, porque até então era muito fácil trabalhar na empresa dos meus pais, por mais que tinha os meus conflitos com a minha mãe, por causa das diferenças de pensamentos, de ideias, de adaptações que eu queria que a empresa deles vivessem, a minha empresa agora era minha, minhas regras, só que eu não consegui colocar ela para frente. Então, durante muito tempo, eu fiquei muito travada, com muita vergonha de empreender, com muita dificuldade de vender, com muita dificuldade de expor o meu rosto ali na frente como empreendedora. E na prática, era muito difícil. Na teoria, eu, assim, arrasava, né? Eu tinha feito um planejamento, assim, assado, mas na hora de colocar a minha empresa em prática, eu me vi uma empreendedora improvável. E aí, eu tentei, na verdade, com muito apoio da minha mãe, do meu pai, do meu irmão também, ter a primeira loja da Biju da Ju, que foi uma loja muito pequenininha, em um bairro um pouco afastado do meu bairro, mas ali foi um lugar onde eu aprendi muito sobre atendimento e também aprendi que eu não sabia muitas coisas. E fali nessa primeira loja. Depois a gente tentou abrir uma segunda loja da Biju da Ju, e ali eu também fali, porque na minha ânsia de querer fazer as coisas dar certo com a minha própria força, e ainda muito imatura, com muita falta de conhecimento, do simples ao necessário, então eu tive muita dificuldade para precificar as minhas peças. Eu tinha vergonha de colocar um preço que seria o preço justo, né, para poder pagar a loja, para poder ter o meu próprio salário, e também para comprar mais mercadorias. Então as minhas peças, embora fossem de muita qualidade, eu tinha muita vergonha de precificá-las certo, eu tinha muita dificuldade para vender, então as pessoas entravam na loja e eu tinha uma trava, sabe, até mesmo no falar, e tudo aquilo ia impedir na minha loja de ir para frente. E aí eu fali pela segunda vez. Então foi muito difícil para mim lidar com o empreendedorismo quando era eu e eu mesma. Isso fez com que todos os projetos e até mesmo a promessa que o Senhor tinha me feito de que aquela loja seria um direcionamento dele, um propósito dele para minha vida, eu entrasse numa condição de duvidar que Deus estava realmente comigo, que aquilo daria certo. E eu desisti. Eu posso dizer que, embora o meu coração ainda quisesse muito empreender na Biju da Ju, eu tinha desistido, porque era tanta sobrecarga. Eu estou contando aqui de forma bem rápida, bem simplista, mas quem já faliu uma vez, quem já faliu duas vezes, quem já faliu três vezes, sabe o quão é difícil recomeçar. Ainda mais quando a gente projeta toda a nossa vida, né, toda a nossa empresa, todo o nosso sucesso profissional, todas as nossas conquistas de independência financeira, de ajudar a nossa família naquele projeto e ver ele falindo, não dando certo, não tendo o sucesso que nós desejávamos, que nós tínhamos orado para que aquilo pudesse ter um sucesso, dá uma decepção, dá uma frustração, dá uma depressão. E o lógico, o óbvio é a desistência. Só que será que é isso mesmo que o Senhor quer com a gente? Então foi nesse contexto que eu me vi uma empreendedora improvável e apagada. Só que ao mesmo tempo que eu estava ali vivendo esses conflitos muito tristes e muito desanimadores, eu via outras mulheres empreendedoras empreendendo e eu via nelas garra, recomeço, empoderamento, posicionamento. Eu achava maravilhoso quando as mulheres se posicionavam na frente de um telefone e mostravam os bastidores como ele verdadeiramente é. Então o fato delas estarem ali brilhando, vivendo os processos de empreendedora delas, eu consegui olhar para elas e falar, se elas estão conseguindo, eu também posso. E aí veio todo esse processo, né, de começar a receber do Senhor um novo direcionamento, que seria o Geração de Mulheres Estrelas. Só que antes disso, ainda na minha primeira loja, na Biju da Ju, a primeira lojinha, bem pequenininha, acho que ela era 3 metros por 1, se não me engano. Eu abri ela com muito entusiasmo, com muita vontade de que aquilo daria certo, de que seria, como a gente vê na internet, as lojas dando certo. E não foi assim. A verdade não foi essa que eu tinha projetado. Então eu abri as portas, eu consegui um empréstimo no banco. Como a loja era pequena, não precisava de muitas coisas, né? Mas eu precisava do básico, que era ter maturidade literalmente para gerir aquela loja, para saber projetar um futuro, para saber atrair clientes. E como eu era muito travada, principalmente nas vendas, eu não conseguia ter um bom resultado, eu não conseguia ter um bom desempenho, podemos dizer assim, né, como empreendedora. Então a minha loja, que tinha tudo para dar certo, as pessoas passavam na frente da loja, nossa, que loja linda, que loja rosa, que loja é aquilo, mas não gerava venda, loja bonita não gera venda. E ali eu me vi um dia totalmente assim,
falida, sabe? Com a loja aberta, com a loja linda, cheia de produtos de qualidade, porque eu sempre olhei muito, eu sempre escolhi com um olhar cheio de amor as peças, mas parece que aquilo não era o suficiente. E aquilo me desmotivava. E eu lembro que nesse dia específico eu não tinha dinheiro para absolutamente nada. Uma empreendedora com a conta zerada, aliás, com menos zero, né? Porque eu tinha que pagar, faltava 3 dias para pagar o aluguel nem era caro, era R$ 600, mais internet, mais as contas fixas da loja. E eu não tinha mais condições nenhuma de levantar nem o aluguel e nem de comprar mais mercadorias. A loja estava ficando vazia e todo o dinheiro que eu tinha vendido era o dinheiro para poder pagar as contas da própria loja física, né? E aquilo estava começando a complicar o lado financeiro da loja. E eu fiquei muito desesperada. Eu tinha que pagar algumas contas, tinha que comprar mais mercadorias, porque o cliente gosta de ver a loja cheia. Às vezes a gente abre uma loja com a grande expectativa de que eu tenho 100 peças, então eu vou vender 100 peças. Não. O cliente ele pode querer comprar a peça que está ali, mas ele vai querer ver mais opções de peças. Então a minha loja começou a ficar vazia, eu não tinha giro de vendas e eu estava desesperada, muito fora de foco e começando a duvidar de Deus, da presença de Deus na minha loja. Eu orava, eu consagrava, eu ungia a loja, coisa de crente raiz. E nada dava certo. Cadê Deus na minha empresa? Cadê Deus das minhas orações? Cadê o Senhor? E aquilo fez com que eu ficasse muito entristecida. E eu congregava numa igreja que para poder ir para essa igreja a gente precisava de um Uber. E nesse dia eu não tinha dinheiro para Uber, não tinha dinheiro de nada. E eu estava na minha casa entrando em um estado de total loucura, de desespero, de frustração, de ansiedade, justamente por causa das contas. E eu estava querendo desistir, mas não pude desistir, porque se eu desistisse naquela altura do campeonato, como que eu ia pagar as contas que eu já tinha? Eu tinha as parcelas do empréstimo, eu tinha o aluguel, eu tinha a conta de água, de luz, eu tinha um monte de coisa para poder fazer. Fora as pessoas, né, que a gente sabe que as pessoas estão olhando para poder ver como que vai dar certo a sua loja, como que vai dar certo a sua empresa, como que vai dar certo o seu serviço. Então, você simplesmente fechar, dá uma sensação de vergonha, tipo, nossa, vou ter que levantar a bandeira do fracasso. E eu orava muito, eu achava que naquele momento o Senhor ia, sei lá, fazer que uma pessoa entrasse na minha loja e comprasse todas as mercadorias, e não era isso que estava acontecendo até então. E aí eu não tinha dinheiro para ir na igreja de Uber naquele dia, e fui numa igreja que fica próximo da minha casa, no meu bairro mesmo, subi a pé para poder orar ao Senhor. Eu queria ir numa igreja para, assim, entregar a minha loja. Eu saí de casa, falei, Deus, eu vou entregar a Biju da Ju, mas eu quero orar no seu altar. Então eu vou naquela igreja e eu vou, assim, derramar minha vida naquele altar e eu vou desistir dela amanhã. Amanhã eu vou entregar essa loja, né? E vou arcar com prejuízo e pronto, acabou. Eu saí da minha casa com essa intenção. E aí, quando eu cheguei nessa igreja, a pregação era sobre Abraão, que ele tão somente creu e aquilo foi imputado sobre ele a justiça, né? Ou seja, só porque Abraão creu em um tempo onde nunca tinha ouvido falar de fé, assim, ele não tinha com quem se apegar. A gente olha para a história de alguém, como eu falei, que às vezes eu via outras empreendedoras florescendo e me estimulava, porque você vê o testemunho de outra pessoa, você tem aonde se apegar. Nossa, se Deus fez na vida dela, vai fazer na minha vida. Mas de Abraão, não. Ele não tinha com quem olhar para o lado e falar, uau, se Deus falou com ele, é essa voz que eu estou ouvindo também. Ele creu naquilo sem ter nada para se apoiar, ele simplesmente creu. Então a fé de Abraão não é uma fé grande porque esperou, é uma fé louca, porque ele não tinha ninguém para ele olhar e falar, eu vou crer no testemunho do fulano e aquilo que aconteceu no fulano vai acontecer comigo também. Ele tão somente creu, sentiu, ouviu Deus falar com ele e ok, Deus, eu entendi. Vou sair da minha terra, da minha parentela e vou para o lugar onde o Senhor me mostrar. Assim, do nada, uma fé maluca. E a pregação foi sobre isso, e aquilo me deu estímulo para poder continuar. E eu falei com o Senhor assim, Deus, eu vim entregar a Biju da Ju hoje nas suas mãos, eu vim entregar a loja, o propósito, mas eu saí daqui estimulada. Eu vou tentar de novo. E aí, enquanto eu andava da igreja até a minha casa, o Senhor falou comigo assim, olha pro céu. E o céu estava estrelado, não estava tão estrelado, mas tinha estrelas no céu. E o Senhor falou comigo, elas serão como uma geração de mulheres estrelas. E eu falei assim, elas serão como uma geração de mulheres estrelas? E o Senhor continuava a ministrar o meu coração. Sim, quando uma mulher brilha para a minha glória, quando uma mulher brilha para a glória de Deus, outras mulheres brilham juntas. E aí, naquele momento, eu pensei, falei, será que sou eu? Nossa, essa semana vai acontecer um milagre na minha loja, e eu vou brilhar muito, e eu vou poder contar o testemunho, e eu vou ser a geração de mulheres estrelas. Não foi isso que aconteceu. Passado, tipo, uns 20 dias depois dessa grande revelação de que o Senhor tornaria as mulheres empreendedoras como uma geração de mulheres estrelas, né? Uma descendência tão grande como as estrelas do céu, a minha loja fechou. E aí eu questionei o Senhor, Deus, por que o Senhor não deixou eu fechar ela naquele dia que eu queria fechar a loja? E teve que ser no outro, 20 dias depois, por conta do aluguel. Eu não tinha mais dinheiro para pagar aluguel e seria um risco. Na verdade, eu consegui levantar o dinheiro do aluguel e fechava aquele mês. Continuar na loja o mês seguinte seria loucura, porque não tinha mercadorias o suficiente para poder gerar lucro para o mês seguinte. Então, o jeito era fechar a loja naquele tempo. E eu questionava o Senhor, eu fiquei esperando vir alguém aqui comprar todas as mercadorias, eu fiquei aqui esperando alguém entrar no site e comprar tudo, Senhor, eu fiquei esperando um vídeo viralizar, porque eu achei que a geração de mulheres era sobre eu brilhar, e não foi isso que aconteceu.
Voltei para casa frustrada, chorando muito, parecia que eu tinha perdido um parente, chorando muito, encaixotei toda a minha loja de 3 metros por 1, não era uma loja grande, mas eram os meus sonhos, era a minha vontade de dar certo, eram as minhas orações ao Senhor, era o desejo grande do meu coração de ajudar os meus pais, tinha muitos sonhos ali dentro daquelas caixas, e eu voltei para minha casa. E aí, quando eu voltei para casa, eu questionei o Senhor, o que seria essa geração de mulheres estrelas? Porque eu tô apagada. Já entendi que a mulher que brilha não sou eu, que a empreendedora que brilha não sou eu. Quem são essas mulheres? E aí o Senhor começa a me submeter a processos de florescer como empreendedora, de florescer no deserto, de entender os traços de maturidades que havia em mim, de florescer no âmbito profissional, de florescer no meu relacionamento com Ele, me posicionando mais madura como empreendedora, empreendendo com princípios bíblicos, não fazendo a separação do empreendedorismo com os princípios bíblicos, mas sabendo trilhar que não era sobre uma teologia da prosperidade. A minha frustração me deu uma crise de identidade muito grande, a minha alma sofreu com aquela decepção, com aquela frustração, com aquela falência, com a vergonha, com a exposição de ter que colocar a cara a tapa e falar com todo mundo. Fechei a loja, abri, tem nem um ano e tive que fechar a loja. E a minha alma sofreu muito. Então eu fui entendendo nos processos da Biju da Ju que eu precisava florescer não somente financeiramente, que o sucesso da empreendedora que brilha para a glória de Deus não é um sucesso somente de faturamento, é um sucesso completo, é um sucesso que começa comigo ou com a empreendedora, não somente cheia de fé, mas com um posicionamento maduro diante do Senhor, diante do empreendedorismo. Eu entendi que só abrir a minha loja e ter uma ideia não era o suficiente, eu precisava de estratégia e eu não tinha estratégia naquele momento. Então eu precisava o quê? Estudar, eu precisava me capacitar, me especializar como profissional, eu precisava ter fé no Senhor, mas também uma fé que movia a minha vida a ter conhecimentos, e a própria palavra do Senhor nos fala isso em Provérbios, invista tudo em conhecimento. Então eu fui estudar empreendedorismo, eu fui estudar marketing, eu fui estudar finanças, contabilidade, e isso completamente improvável, mas eu entendi que se eu quisesse realmente assumir, a viver a promessa que o Senhor tinha me feito, eu não poderia ser a Ju que começou a empreender a Biju da Ju. Eu não poderia querer ter um palácio de bijuterias ou de uma loja femininas, porque a Biju da Ju ela começa somente com bijuterias. Eu não poderia querer ter uma loja grande e ter um sucesso maravilhoso, como era o anseio do meu coração, com a mentalidade da Ju que ainda vendia bijuterias na feira, porque eu vou contar por aqui os processos da Biju da Ju, mas eu também vendi em uma feira popular. Não é desmerecendo a feira popular, mas é sobre uma mentalidade que precisa evoluir, um posicionamento estratégico que precisa acontecer no meio do processo, algo que eu ainda nem sabia que eu precisava ter. E ali o Senhor foi falando comigo, a geração de mulheres estrelas era sobre as outras mulheres e também sobre mim, não só sobre mim, não só sobre a Ju, mas sobre outras mulheres. E aí, gente, do nada, simplesmente do nada, a minha vida começou a se conectar com um monte de mulheres empreendedoras que estavam passando por crises financeiras, por questões que às vezes eu sabia, principalmente depois que eu comecei a estudar mais sobre as coisas, eu comecei a falar com as mulheres assim, por que você não faz isso na sua empresa? Por que você não toma esse posicionamento? E eu questionava para Deus, Deus, por que eu sou tão boa para poder dar conselhos que estão dando certo para outras pessoas, mas eu não consigo colocar em prática? E aí o Senhor, ele literalmente, ele me tirou do empreendedorismo, né, que a minha loja fechou. Eu fiquei durante 2 anos com as portas fechadas, com o Instagram desconectado, para poder estudar. E ali, nesse processo de 2 anos, foi onde o Senhor começou a me iluminar mesmo. Tanto com conhecimentos sobre empreendedorismo, conhecimentos profissionais, também entrelaçando a palavra dele, lideranças com princípios bíblicos, empreendedorismo com princípios bíblicos, através da palavra dele, e me florescendo também a minha alma como empreendedora. Porque nada, gente, nada, simplesmente nada, vale a pena se você tem uma alma amargurada, uma alma frita, uma alma insegura, mesmo que você fature R$1 milhão, R$2 milhões, ou até menos, mas que seja um valor próspero na sua vida. Mas se a sua alma estiver inquieta, você não consegue usufruir da beleza que é empreender, da beleza que é ter o seu sonho realizado. Então, nesse processo, o Senhor foi me ensinando sobre florescer como empreendedora de forma completa e contínua. Todos os dias vivendo pequenas doses do meu extraordinário. Então, nesse tempo que o Senhor me tirou, eu comecei a me conectar com muitas mulheres empreendedoras e elas vinham até mim e falavam assim, Ju, eu gosto de conversar com você porque você me dá ideias boas. E eu, ai meu Deus, mas se ela soubesse como que tá a minha vida, como que tá a minha empresa, como que tá os meus sonhos, tudo isso, a minha loja é reduzida em umas caixas espalhadas na minha casa, em os móveis no porão da minha casa, e elas vindo até a mim pedir conselhos sobre empreendedorismo. E o Senhor foi falando no meu coração, viu, filha? É sobre uma geração de mulheres estrelas, não é só sobre você. E ali começou a vir ao meu coração esse projeto, né, de florescer um propósito com mulheres empreendedoras, de florescer com mulheres improváveis, com empreendedoras improváveis como eu, através dos conhecimentos profissionais, através do cuidado com a mente e com a alma da empreendedora, porque isso também é beleza, isso também é segurança, isso também é posicionamento de marca, e também o cuidado com o empreendedorismo no sentido de empreenda com Jesus.
Jesus se importa com as empreendedoras. E eu fui vivendo no meu secreto esse processo de gerar por geração de mulheres estrelas da minha dor, do meu propósito improvável como empreendedora, de uma situação extremamente difícil, dolorosa, com muitos desânimos, com muitas desistências, mas aonde o Senhor também falava ao meu coração: permaneça. Abraão tão somente creu e foi imputado sobre ele a justiça. Eu tornarei elas como as estrelas do céu. Uma geração de mulheres estrelas. Quando só tinha eu, gente, no meu quarto. Quando só eu era a empreendedora que estava aos pés do Senhor Jesus. Eu não conseguia acreditar. E aí, no meio desse processo todo, o Senhor começou a me trazer novos direcionamentos para minha empresa. Filha, eu quero que você trabalhe com revenda de bijuterias, porque a geração de mulheres estrelas vai se estender para a sua loja, para a sua empresa também. Elas vão ser revendedoras. Só que eu desacreditava de tudo, sabe por quê? Por um único motivo eu desacreditava daquilo. Eu não tinha, gente, capital para investimento, eu não tinha quantidade de bijuterias na minha casa para poder ter revendedoras. Só que o Senhor falava no meu coração assim o tempo todo: a mesma dificuldade que você passou de passar numa vitrine de loja e não ter condições de comprar aquilo que você queria, a mesma dificuldade que você viu de querer reformar a casa dos seus pais e não poder, de querer fazer faculdade, ter que trancar a faculdade faltando 2 anos para formar, tudo aquilo que eu fui passando pela crise financeira, o Senhor dizia: eu quero que você seja a resposta para essas mulheres. E eu falei: Deus, mas como? Eu não consigo, nem para mim, como que eu vou conseguir contribuir para outras mulheres florescerem também? E o processo do secreto foi forjando a Ju da Biju da Ju a ser uma geração de mulheres estrelas, mas não a única estrela, uma das. E a conexão com outras mulheres era que foi fazendo com que eu brilhasse, porque eu via histórias de mulheres empreendedoras na internet, as empreendedoras próximas a mim e a maior empreendedora, que foi a minha maior referência, a minha própria mãe. Dentro da minha casa eu tinha uma mulher estrela, uma empreendedora estrela. A minha mãe, ela nunca desistiu. A minha mãe chegou uma época das nossas vidas que ela recomeçava toda segunda-feira, mas ela sempre se manteve ali, brilhando, de pé pela nossa família. E ela foi uma empreendedora estrela. Apesar de também ser uma improvável, apesar de também ter tido seus erros como empreendedora, ela foi resiliência. A minha mãe é o meu maior testemunho de empreendedora que brilha. Independente dos processos profissionais dela terem as suas falhas, a fé que ela tem em Deus, os princípios que ela pregou na vida dela durante toda a vida e a alma dela, que foi resiliente como empreendedora durante mais de 30 anos, me fazia acreditar que se a minha mãe consegue, existe o DNA dela dentro de mim, eu também vou conseguir. Então o fato dela ter brilhado esses 30 anos me iluminava. Eu vou honrar a minha mãe. Eu vou fazer com que ela veja que valeu a pena ser empreendedora e que eu também serei para a glória do Senhor. E aí surge Geração de Mulheres Estrelas. O Senhor dizia ao meu coração: vai para o YouTube, vai postar os seus processos da Biju da Ju, vai compartilhar com outras mulheres os seus conhecimentos. E eu falava: Deus, mas é tão pouco conhecimento, mas o conhecimento junto com propósito e com processo, ele tem peso de glória. E aí o Senhor ia me empoderando, me empoderando, me empoderando, e aqui estou. A Ju, da Biju da Ju, falando de empreendedorismo para mulheres empreendedoras improváveis, com a única certeza que quando uma empreendedora brilha para a glória de Deus, outras empreendedoras, outras mulheres brilham juntas em seus processos profissionais, espirituais e também psicológicos, porque a mente da empreendedora importa e importa muito. E é sobre isso, Geração de Mulheres Estrelas, do propósito da dor, uma flor, para que nós possamos florescer juntas. E a partir de então eu vou compartilhar com vocês o recomeço da Biju da Ju, os processos da Biju da Ju, os conhecimentos que me tornaram uma empreendedora mais segura. E eu tenho certeza que no meio do caminho muitas outras coisas vão acontecer por aqui. Eu queria te convidar a fazer parte do Geração de Mulheres Estrelas, a compartilhar o seu testemunho nos comentários, porque a sua história pode e vai influenciar outras mulheres. E ter essa certeza também, não é sobre a Ju, é sobre o seu testemunho, é sobre todas as mulheres quando brilham para a glória de Deus. E eu entendi que brilhar para a glória de Deus não é quando a gente chega no sucesso, não. Quando a gente começa a faturar R$1 milhão. É quando você está alinhado ao propósito de Deus. E eu estou aqui para compartilhar muitos processos com esse propósito de encorajar uma geração de mulheres estrelas a empreenderem seus sonhos, mesmo com tantas limitações. E ficamos por aqui. Nos próximos vídeos eu vou contando como que Deus me deu a direção da revenda de bijuterias, da Biju da Ju, no tempo de escassez. Uma ideia empreendedora no tempo de terra seca. Um beijo e fiquem por aqui. Até o próximo vídeo, o próximo testemunho. E não esqueça, você é uma empreendedora estrela. Quando você brilha para a glória de Deus, outras mulheres vão brilhar. Não deixando que o seu brilho apague, porque outra empreendedora já está brilhando. Olhe para ela não com olhos de comparação e de inveja, mas de inspiração. Que o sucesso de outra mulher te influencie a florescer como empreendedora também.